Charlene, eu tenho 37 anos. Eu vou começar a gravar esses vídeos. Quem me conhece sabe o quanto que é difícil para mim, quanto que eu sou envergonhada, que eu sou tímida para fazer essas coisas. Mas eu tomei essa decisão não por minha própria vontade, mas eu tenho plena convicção de que Deus me guiou a isso, né? A estar gravando esses vídeos, a estar conversando com vocês sobre o meu caminho para o milagre, que é o título desse canal, e eu quero estar conversando com vocês sobre esse caminho, né? Esse caminho que é bem difícil, que só quem passa sabe como é complicado, todas as situações que se levantam, tudo que a gente tem que vencer, tudo que a gente escuta, todos os questionamentos que a gente escuta e os questionamentos que existem dentro de nós, né? Eu vou estar conversando, vou estar passando um pouco da minha experiência. Deus sabe que como é difícil para a gente expor, né? Essa questão desse tempo de espera, desse desejo tão grande de ser mãe, tantos exames, tantas situações, tudo que a gente passa é muito complicado e eu já passo por isso há alguns anos e eu sei como tem sido difícil. No começo foi muito mais difícil e quando tudo começou, muitas vezes eu procurava vídeos na internet, eu procurava ajuda e era pouquíssimo material que encontrava. Hoje em dia, graças a Deus, já tem muito mais, né? As pessoas estão compartilhando mais, estão falando mais sobre isso, estão contando as suas histórias, estão contando as suas dores. E por que a gente faz isso, né? Para que contar as nossas dores? Para que as nossas feridas, né? As nossas dores, elas ajudem outras pessoas, né? Que elas sejam um caminho para outras pessoas. Então é com esse intuito que eu venho gravar esses vídeos, né? Abrir o meu coração, contar a minha história, contar tudo aquilo que eu tenho passado, todas as frustrações, todos os choros, todos os percalços aí por esse caminho. Eu quero estar passando para vocês algumas coisas, algumas experiências minhas particulares. Isso não quer dizer que a sua história vai ser igual à minha. Cada um tem a sua história, né? Cada um tem as suas circunstâncias. Vocês vão se encontrar em situações, em histórias bem parecidas, mas por mais que sejam parecidas, cada um tem o seu particular, né? Cada um sabe a situação que tem passado e que não é fácil. Não é fácil, esse caminho não é fácil. Esse caminho de exames, de medicações, de dúvidas, de incertezas, é um caminho bem complicado. Mas eu quero dividir a minha experiência com vocês, para que vocês se sintam fortalecidas, para que vocês vejam que vocês não estão sós, para que vocês entendam que não é uma coisa que só acontece só com você. Muito pelo contrário, isso acontece com mais mulheres do que a gente imagina. Mas, por ser uma situação tão particular e tão complicada, tão difícil de lidar, a gente acaba se fechando um pouco, né? E não dividindo essa experiência com outras pessoas. Só que durante esse tempo, eu tenho aprendido o quanto é importante a gente compartilhar aquilo que a gente tem vivido, para que a gente dê força umas às outras, né? Para que, como a palavra de Deus diz, né? A gente motive uns aos outros, né? A gente libere palavras para ajudar uns aos outros. E é nisso que acredito e é nesse intuito que eu venho gravar esse vídeo para vocês, tá bom? E eu vou estar passando aqui algumas experiências, eu vou estar contando mais detalhadamente a minha história, como que tudo aconteceu, o passo a passo de tudo que eu passei, né? Eu já tive 2 abortos, os 2 abortos foram espontâneos, foram abortos retidos e foi bem difícil para mim, muito difícil para mim, essa fase que isso aconteceu.
E depois depois desse acontecido, foi que eu entrei por esse caminho, né? Que intitulado aí O Caminho para o Meu Milagre, porque eu creio. Então foi depois desses 2 abortos retidos que eu comecei essa caminhada, esse caminho. E eu posso dizer que hoje eu estou no meio do caminho. E quando Deus me direcionou a gravar esses vídeos, a conversar com vocês, eu confesso que já tem mais de um ano, e eu relutei um pouco, sabe? Porque eu achava que eu só deveria contar minha história quando eu já tivesse com meu bebê no colo. Mas aí Deus me falou que não, que eu precisava contar essa história no meio do processo, no meio do caminho. Como eu vi uma pregação da pastora Thalita, o que você deve fazer no meio do caminho. No meio do caminho, conte a sua história. Então eu percebi que eu precisava contar a minha história no meio do caminho. Por isso eu venho aqui, depois de relutar muito, depois de brigar muito com Deus, eu venho aqui num passo de obediência, abrir o meu coração para vocês e começar a contar para vocês um pouco da minha história. Tá bom? Fiquem comigo, me acompanhem. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem me perguntar. Eu quero realmente abrir o meu coração com vocês. E eu creio que essa atitude de obediência vai me trazer bons frutos e para a vida de vocês também, tá bom? Um beijo grande e vamos caminhar junto nesse caminho para o nosso milagre.